A paz do Senhor, irmãos. De veras eu estou muito feliz com o Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. E é tão bom poder estar aqui para adorar o Senhor. E eu quero dizer para os irmãos da minha alegria. Mas antes que nós digamos qualquer coisa, eu quero lhe convidar para abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. É um livro bem pequeno, está depois de Sofonias, não é muito grande, antes de Zacarias. Voltando então do Novo Testamento, você tem o livro de Mateus, que é o primeiro. Aí voltando, você tem Malaquias, Zacarias, Ageu. Livro do profeta Ageu. Esse é chamado um dos profetas menores. Mas é chamado de profeta menor não que ele tivesse menor importância que Jeremias, que Isaías, que Daniel, que... Não, Ezequiel, não. Ele é chamado de profetas menores por ser um livro pequeno, tá? Então, quando você lê alguém dizer, não, vamos ler um dos profetas maiores, aí é os maiores livros, né? Jeremias, Isaías, né? Os profetas menores são... né? Vamos ler então, capítulo 1. O texto diz assim: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saaltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei a madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E o pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saaltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém? Pai, nós, nesta noite, iremos estudar a Tua palavra, queremos pedir a Tua unção, a Tua graça. Não passo de um homem cujo
privilégio o Senhor me dá de ser um canal, e quero nesta noite ser um canal de bênção na vida dos teus filhos. Peço a tua ajuda, peço a tua luz, a revelação do teu Espírito, que o meditar da tua palavra possa trazer o crescimento espiritual, a maturidade aos teus filhos e a mim também, porque sou o primeiro que recebo. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora eu te louvo, nesta hora eu te agradeço. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Ontem eu não pude estar aqui na festa de aniversário do pastor Paulo. Eu sou o segundo filho do pastor Celino. E o pastor Celino conseguiu, pela misericórdia de Deus e com muita dedicação e esforço, produzir 4 outros pastores. Eu, pastor Itamar, pastor Manuel dos Santos e pastor Paulo. Então, somos 2 pastores, o meu pai pastor também, a minha mãe missionária Ana, os irmãos já a conhecem. E graças a Deus que o papai não consagrou nenhum. Todos os pastores foram consagrados por outros pastores. Todos os filhos do meu pai foram consagrados por outros pastores. Se o Wilton estivesse no meio de nós, também já seria pastor, porque já era evangelista, com certeza seria mais um pastor. E eu louvo a Deus, porque na nossa casa somos uma casa de sacerdotes. Com essa brincadeira, os meus irmãos e cunhados dirigem outras igrejas e de vez em quando eu sou chamado para estar ajudando aqui e ali, ministrando na igreja de um, na igreja de outro. E eu havia feito o compromisso anterior com o pastor Manuel dos Santos. Quando falaram do aniversário do pastor, eu já fiquei entristecido. Fiquei entristecido porque é um pastor que eu aprendi a amar. Eu trabalhei com ele, ele foi meu pastor ali no Pompeia. E quando retornei de Santarém, eu tinha a opção de ir para a sede, de voltar lá para o Pompeinha de Deus, né, Neto? Voltar lá para o meu Pompeinha, ou vir para cá para estar sob a orientação espiritual do pastor Paulo. Eu fiz a opção de estar aqui sob a orientação do pastor Paulo, porque eu conheço, sei, trabalhei com ele, e mesmo quando eu saí e fui para Santarém, ele continuou sendo o meu referencial e a minha cobertura. Nos dias que eu cheguei aqui, quando eu vim aqui, eu dizia para ele, falei, pastor Paulo, eu não estou congregando com o senhor não, mas por onde eu passo, eu tenho um pastor referencial, é o senhor. E louvo a Deus porque ele tem sido bênção na minha vida, e o testemunho que eu tenho dele é que por onde ele passa, o Senhor opera milagres e maravilhas. Não pude estar ontem. Fiquei sabendo que a festa foi linda, maravilhosa. Quero parabenizar a igreja pelo carinho que vocês têm com os vossos pastores. E a Bíblia manda isto, que honreis os vossos pastores e tenham ele no mais alta estima. Inclusive, a Bíblia diz, aos quais procurai imitar. E nós precisamos disto. Estamos vivendo dias em que se fala muito mal da igreja. A igreja é taxada de todas as formas. A igreja é perseguida de todos os lados. Fala-se do dízimo da igreja. E muitos crentes têm se deixado levar pelo assunto do dízimo e não estão contribuindo com o dízimo. Fala-se muito de que as ofertas é só para enriquecer, pastor. E que bom que o nosso pastor é um homem que é abençoado por Deus. É um homem que trabalha além daqui da igreja, ele também trabalha lá fora, tem a sua vida secular, e Deus tem prosperado a vida dele, e tem prosperado a vida de outros também. Uma ocasião, alguém me questionou e disse, mas escuta, estão comprando uma caminhonete para dar de aniversário, do aniversário do pastor Jorge.
E eu disse, você conhece a história dele? Alguém disse, algumas coisas. Eu disse, pois deixa eu te falar. Quando o pastor Jorge chegou em Vila Nova, eu já congregava lá. E nós congregávamos lá na Vila Nova. Não tinha congregação aqui no São Judas. Não tinha congregação no Pompeia. Nós congregávamos lá. E o pastor Jorge ia para a igreja de Lambreta. Ele tinha uma vidraçaria lá na Vila Nova. Ele trabalhava como vidraceiro. E ia para a igreja de Lambreta. Quando quebrava, ele ia para a igreja de bicicleta. E hoje, depois de muitos anos, nós vemos ele andando de caminhonete nova. E quanto cresceu o ministério da igreja de Vila Nova, enquanto este pastor está ali. Mas eu estou dizendo isso daqui, porque nós estamos vendo a igreja sendo achacoalhada. Nós estamos vendo Marcos Feliciano sendo difamado de todas as formas. Nós estamos vendo outros pastores que estão na mídia, enfim. E nós, a igreja do Senhor, temos nos deixado levar também. Temos nos deixado, nos envolvido também com esses males que estão aí. Por isso eu quero parabenizar a igreja, a honrar o seu pastor, a louvar a Deus pela vida dele, e louvá-lo também, e abençoá-lo também. Nós vimos aqui no domingo passado, o pastor falando que conhecer a palavra nós conhecemos. A Bíblia diz, não matarás, mas nós insistimos em matar. Matamos, pegamos o nosso pastor e matamos assim, eu não vou no culto, eu não vou dizimar, que é pelo saber, ele vai sentir na pele. A Bíblia diz, não matarás, e nós matamos. Quando nós saímos de casa, deixamos a nossa mãe aflita lá, e não sabe aonde nós fomos, nem para onde fomos, ela passa a noite esperando a gente chegar, isso mais os jovens. E, enfim, porque matar não é simplesmente enfiar a faca, ou dar um tiro, ou enforcar, não, mata de raiva. A Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão aquele que aborrece o seu irmão é homicida. O que é homicida? Homicida é o homem que mata. Nós sabemos, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, mas nós insistimos em desonrar pai e mãe. E aí não é só os adolescentes não, nós velhos também. Ontem eu estava ministrando lá na igreja do Itaipu, onde o meu cunhado, o pastor Manuel, preside. E eu convidei os meus irmãos para ir lá naquela festa, mas a correria tinha muitas atividades, uns estavam chegando do encontro, outros tinham atividades, era mais o Vaguinho, não puderam ir, a minha esposa passou o dia num velório, não pôde ir também, e eu fui sozinho, e quando eu fui saindo, chamei a minha mãe para ir comigo, e lá vai a minha mãe comigo, e nós fomos, e quando chegou lá, eu olhei para ela lá no cantinho, e quando eu fui ministrar, eu disse, eu quero pedir à minha mãe para se colocar de pé. Ela se colocou de pé, e eu disse, mãe, eu quero te honrar nesta noite, porque a senhora me acompanhou aqui na hora dessa ministração. E a senhora que tanto ora por teus filhos, para que nós sejamos bem-sucedidos na vida, no ministério, eu estou pregando aqui hoje, porque a senhora tem me abençoado. Continue orando por mim, receba o meu carinho, receba o meu amor. A igreja ficou assim. Porque nós não estamos acostumados a ver isto. E nós sabemos que a Bíblia orienta a honrar pai e mãe. A Bíblia manda não cobiçar, nós insistimos em cobiçar. Eu vou falar, tem um trio aqui que eu ainda não aprendi o nome dele ainda, aquele trio das irmãs. Alfa, né? Alfa. Que cantam aqui, e eu acho lindo, eu fico maravilhado vendo as irmãs cantando, e às vezes o Neto que me conheceu cantando, e se vocês não sabem, o Neto também cantava muito, e eu me lembro muito dele, ele cantando assim, se este mar fosse meu
mestre, eu te daria. Mas quanto tempo passou? E a pergunta hoje é: você tem dado? O que você tem dado? O que nós temos dado? Nós sabemos que nós precisamos dar a Ele toda a honra. Não terás diante de ti nenhum outro Deus. Mas nós estamos vendo aí, domingo aqui no culto, quantos estavam faltando? E você sentiu falta de muitos. Onde eles estavam? Estavam diante do Deus televisão, vendo o jogo da seleção brasileira. E é interessante que eu estava ali no meu cantinho, mas aquela perspicácia de pastor, você fica assim, né? Você percebe a coisa, você está daqui, você percebe quem está conversando, você está daqui, você percebe quem está mexendo no celular, você está daqui, você percebe tudo, né? E aí, eu sentadinho ali, o pregador pregando aqui, a hora que soltava fogos lá, tinha gente que chegava e dizia assim, como você diz assim, mais um do Brasil. Ele estava aqui, mas a cabeça dele estava lá no Maracanã. Mas domingo, apanhei muito. Quando o pastor sabia, dizia assim, que nós sabemos, mas nós sabemos com a mente e precisa descer para o coração. Ou seja, nós precisamos partir para a prática. Nós precisamos partir para a prática. E aí ele mandou os casais estarem juntos. E o Senhor ministrou aos nossos corações aqui no domingo. Foi lindo, foi bonito, foi maravilhoso. Quantos estavam aqui? Pode dizer glória a Deus. Se é verdade que Deus ministrou aos nossos corações aqui no domingo, diga glória a Deus. Foi lindo Deus ministrando aqui as nossas vidas. É interessante que a Bíblia manda nós não murmurarmos, mas nós murmuramos. A Bíblia manda nós não julgarmos, mas nós julgamos. A Bíblia diz para nós não censurarmos, mas nós insistimos em censurar. Eu estava conversando com o irmão Edson no domingo, porque somos muito críticos, né? A coisa mais boa que tem é criticar, e nós somos críticos. E eu estava conversando com o irmão Edson, e às vezes a gente ouve um hino, e a gente fica assim, pensando na letra daquele hino, né? Pensando na letra daquele hino, e aí alguém canta sem pensar. Alguém canta sem pensar. A letra do hino é: tentado não cedas. Ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Quem conhece esse? Tentado não cedas. E o irmão vem para a igreja e na hora de cantar esse hino, ele fecha o olho. Tentado não cedas, ceder é pecar. E ele vai, aí você pergunta, o que foi, irmão? Estou louvando a Deus. Mas preste atenção na letra do hino. O que o hino diz? Tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre é triunfar. Isso são palavras de dizer para Deus? Isso são palavras de dizer para o meu irmão. Então esse é um hino que eu tenho que cantar ele com o olho aberto e dizendo: tentado não cedas. Marquinhos, tenta. Não é porque é pretinho não, né? Mas é Marquinhos, lembrei dele, né? Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente. Isso é o hino de nós cantarmos olhando nos olhos dos outros, mas nós fechamos os olhos e parece que vai até subir para o céu. E eu estava comentando com ele algumas coisas que a gente vê naquilo que a gente canta, e às vezes abrimos a boca, cantamos e não prestamos atenção no que nós estamos cantando. Por exemplo, nós cantamos muito: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Você sabe o que é mexer com a sua estrutura? Você sabe o que é mexer com a sua estrutura? Imagine a casa. A estrutura da casa é o alicerce. Agora diga para alguém: mexe no alicerce. Mexe no alicerce. Entra na minha casa.
mexe na minha estrutura, agora mexe na minha estrutura, na estrutura da minha vida. Nós não aguentamos. Nós somos falhos. Nós vemos uma mulher, e agora você assim, né? Nós vemos, entra na igreja uma mulher com uma maquiagem bem muito forte mesmo, uma calça, e entra e se dá oportunidade para ela pregar. Tem gente que fica assim. Por quê? Porque a sua estrutura diz que a coisa não é bem assim. E ela entra aqui, ministra, Deus derrama poder, Deus abençoa, faz milagres, e a gente vai para casa em parafuso. Como? Porque mexeu na estrutura. Tem uma outra melodia, essa também eu gosto muito. É uma que fala assim, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aí tem um pedacinho dela que diz assim, haverá um dia que você vai estar no palco. E quem não riu, quem não te ajudou, vai estar lá embaixo. E você vai olhar, e ele vai ser, como diz o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. E isto não é assim, porque a Bíblia não diz que um dia eu vou estar no palco e alguém vai estar lá embaixo e vamos olhar um para o outro e eu vou dizer para ela, hoje eu estou aqui, você está aí. E ela vai dizer, hoje você está aqui, você está aí. Na Bíblia não diz isto. A Bíblia manda muito pelo contrário, é que nós nos amemos, manda até amar os inimigos, e nós sabemos disso, mas não fazemos. E agora, estava acontecendo em Israel, o povo construindo os muros e reconstruindo a cidade de Jerusalém. E o profeta Ageu naqueles dias diz, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Abra a sua Bíblia comigo e vamos no versículo de número 6 do que nós acabamos de ler. Ageu, capítulo 1, verso 6. E nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Olha o que é que está dizendo isso aí. Semeais muito e recolheis pouco. Infelizmente nós estamos vivendo dias em que os crentes estão tendo dificuldades. Chegamos ao ponto de ter inveja do ímpio. Chegamos ao ponto de questionar Deus e dizer, Senhor, eu tenho trabalhado, eu tenho sido justo, eu tenho sido no suor do meu rosto, e eu estou vendo um ladrão, eu estou vendo um bandido, os políticos ladrões prosperam, têm altos salários, e eu sou teu filho, e o meu salário está pouquinho, por todo o investimento que eu faço, parece que não dá certo. Semeia muito e colhe pouco. E observa bem que aqui o profeta não está lançando uma palavra assim, não. O profeta está fazendo uma afirmação. Ele está fazendo, é uma afirmativa. Ele está dizendo, vocês estão plantando muito e colhendo pouco. E o vizinho que não é crente, e o vizinho que não ora prospera. E nós chegamos a ter inveja. Mas isso não é só nosso, não. Isso não é só nosso, não. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 73. E você vai ver Asaf. Você vai ver Asaf falando exatamente sobre isso. Asaf começa o Salmo 73, ele começa dizendo assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. 73, Salmo 73. Mas aí ele continua, no verso 2 e 3. Quanto a mim,
Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí está o Asaf. E se você me perguntar, pastor, quem era Asaf? Eu vou dizer para você, Asaf era o gerente de música da igreja. Asaf era o diretor de música da igreja. Asaf era o pastor responsável pelo louvor da igreja. E ele passa por esta situação aqui. Ele teve inveja dos soberbos, porque ele via que os ímpios estavam prosperando. E no texto que nós estamos lendo, o profeta diz: vocês estão plantando muito e colhendo pouco. Ele diz o porquê. Se você voltar aí, você vai encontrar a partir do versículo de número 2, diz assim, Ageu capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eu agora preciso cuidar da minha vida. Eu preciso fazer o pé de meia dos filhos, porque eu vou envelhecer. Então eu vou trabalhar muito, eu vou lutar muito e vou fazer a prosperidade dos filhos. Eu preciso deixar uma herança para os meus filhos. Depois eu vou lá na igreja. Se der tempo, depois do trabalho, se eu chegar menos cansado, alguma coisa dessa natureza, nós inventamos e nós fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado ao nosso tempo. Plantamos muito, planta muito e colhe pouco. Por quê? Porque estamos dizendo: não, eu tenho que fazer meu pé de meia. Prega-se para o jovem, fala para aceitar Jesus. Não, agora eu vou viver a vida, depois quando eu estiver velho, aí eu aceito Jesus. Prega para o de meia idade, eu ainda não consegui estabelecer a minha estrutura financeira. Quando eu congregava em Pompeia, eu ainda era presbítero, alguns anos atrás. Eu fiz um projeto. Eu disse: eu vou botar uma panificadora, e eu vou colocar uma panificadora, e com essa panificadora, em sociedade com meu irmão, 6 meses, 1 ano, essa panificadora vai estar bombando, e aí essa panificadora vai me sustentar, e eu vou sair então para o ministério, e aí eu vou fazer missões, porque aí eu não vou ficar na dependência de igreja, na dependência de comer da igreja. Eu tinha medo, queridos, eu tinha receio, de tanto que se falava de que pastor, de tanto que se falava do dinheiro da igreja, que de tanto de pessoas falarem, eu tinha medo de depender da igreja. E eu fiz esse projeto. Eu vou montar uma panificadora, e botei a minha panificadora lá no Guanabara. E que beleza, irmão, panificadora da vozinha, para honrar a minha avó que tinha falecido. A panificadora da vozinha. A vozinha era uma boa quitandeira, e eu também, modéstia à parte, fazia algumas quitandas. Comecei a trabalhar lá, e a panificadora foi crescendo, 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 igual rabo de égua. Crescendo, crescendo, rabo de égua cresce para baixo, né? Até o dia, irmão Edson, que eu fechei a porta da panificadora e disse: não dá mais. Quando eu vendi todos os bens que tinha dentro da panificadora, não deu para quitar as dívidas que a panificadora tinha. Mas o meu projeto não era bom. O meu projeto não era um projeto louvável. O meu projeto não era um projeto interessante, era, mas ele tinha um erro bíblico, porque eu queria o meu sustento, eu queria fazer o meu pé de meia, eu queria confiar em que eu não ia depender de ninguém, e o Senhor teve que me jogar no chão para dizer para mim: você depende é de mim, eu sou o Deus da tua provisão, eu sou o teu Deus. Versículo de número 6. Semeais muito e recolheis pouco.
Comeis, mas não vos fartais. Alguém chegou ao ponto de dizer, e nós brincamos muito com isso, né? Crente não bebe não, mas come. E come, e como come. Come e depois começa a orar. Senhor, eu quero emagrecer, me ajuda. Se você não... Ó, vai para um spa. Esparadrapo. Que conhece esse? Esparadrapo. Comeis e não vos fartais. Agora, eu falei em tom de brincadeira, comeis e não vos fartais. Mas pare para pensar um pouquinho. Pare para pensar um pouquinho como é que nós estamos comendo. Pare só um pouquinho e pense. Como é que nós estamos comendo? Num dos sábados passados aí, uns sábados atrás, o pastor Silas Malafaia foi de público na televisão para falar. E ele disse, esta palavra que eu estou dizendo, eu estou falando exclusivamente para os pastores da minha igreja. Nós fizemos um evento e vocês estavam comendo lá, que eu fiquei com vergonha da maneira como vocês estavam comendo. E come numa ansiedade, faz um prato desse tamanho e come e volta. Quando foi na hora do almoço, eles estavam no estudo. Antes de encerrar o estudo, os irmãos já estavam, que hora que vai ser o almoço? Porque até e já preocupados com a hora de sair para o almoço. E o pastor Silas Malafaia disse assim, o pior de tudo foi que depois que terminou aquela reunião ali, aquela festa e aquela comilança, um daqueles pastores, e ele estava falando para pastores, um daqueles pastores chega para ele e diz assim, pastor Silas, o senhor está sabendo aí que tem um irmão poderoso orando, ele ora e as medidas reduzem imediatamente. Ah, pense no Silas Malafaia bravo. A senhora viu? Come absurdamente e depois quer ir pedir para Deus para emagrecer. E isso é sério, isso a gente fala em tom de brincadeira, mas isto é muito sério. Um dos grandes problemas da sociedade atual se chama obesidade. Mas se você ler a Bíblia, lá no livro de Provérbios diz assim, quando você for comer na casa do rei, coloque uma faca atravessada na boca. Por que essa faca atravessada? Porque ela não vai deixar você fazer feiura de comer exageradamente. A comida do rei é diferente. Nós não estamos acostumados com ela. Bebeis e não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Se você olhar, versículo de número 5. Abra aí comigo, não fecharam não, né? Ageu 1:5 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que isso quer dizer? Isto quer dizer, querido, aplique o vosso coração aos vossos caminhos, preste atenção no que você está fazendo. Aplique o seu coração naquilo que você tem aprendido. Ou seja, faça aquilo que você tem aprendido. Nós conhecemos também aquele versículo de que nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós temos que ser também praticantes. Nós sabemos, só não fazemos. Nós sabemos, mas não fazemos. No versículo de número 7, ele repete o mesmo sentido, ele repete as mesmas palavras, e ele diz, aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Veja o que é que você está fazendo, quem é prioridade, qual é o teu Deus, o que você está fazendo. Já a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é quem? Dinheiro. Mamon é dinheiro. E não dá para servir a esses dois senhores. Tem que escolher. Tem que escolher. O meu sobrinho foi para a Inglaterra trabalhar. De lá ele ligou para mim e disse, tia, aqui que é lugar de ganhar dinheiro.
Aqui é muito bom, ó tio, eu trabalho das 6 da manhã, das 5 da manhã às 11, eu trabalho do meio-dia às 5 e trabalho das 6 até às 11 da noite. Eu falei, assim ganha dinheiro mesmo, meu filho. Pode vir para o Brasil que aqui também desse jeito ganha. Mas aqui como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, saímos, passamos pelo lanchinho, fim de semana, churrasco, vai lá, pergunta Salmão se lá tinha churrascada, se lá tinha esse negócio, pergunta para ele, para vocês verem, ele passou muito tempo lá nos Estados Unidos trabalhando. É trabalhar, 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 trabalhar. Aqui não, aqui o nosso caminho, nós vamos aplicando os nossos caminhos. Aqui e ali nós arrumamos algo para fazer. Aqui e ali tem uma coisa para fazer. Aqui e ali tem um negócio para fazer. Um aniversário, um casamento, outro aniversário, outro casamento, um velório. Um casamento, um aniversário, outro casamento, outro aniversário. E aí a casa do Senhor como é que fica? Cuidamos, cuidamos e cuidamos. Mas a casa do Senhor vai ficando. Verso 8. Subir o monte. Ou seja, vai para a oração. Trazer madeira. E edificai a casa. E dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Mas ainda não tem promessa de bênção. O Senhor ainda quer corrigir o povo, mais um pouquinho, e ele diz assim, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Porque a causa que muitos não prosperam, pastor. Muitos não prosperam exatamente por isto. Infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, há uma varredura, e eu posso até dizer uma lavagem cerebral, porque todo mundo está a dizer, todo mundo está a orientar a prosperidade, você não é filho do rei? Como você é filho do rei e não tem nada? Não, está errado alguma coisa, você tem que prosperar, porque se você não prosperar, ele é dono do ouro e da prata. Como que o dono do ouro e da prata tem filhos pobres? Nós estamos ouvindo isto quase que como uma lavagem cerebral. Dia a dia nós estamos ouvindo isso. E a Bíblia diz, olhastes para muito e alcançaste pouco. E esse pouco eu vou soprar. E esse pouco eu vou soprar. Muito bem. A padaria que crescia que nem rabo de égua. Um dia eu fechei as portas. Às 3 horas da tarde baixei as portas. Acabou, não dava mais. Não dava mais. Fiquei só com as dívidas. Coloquei lá o número do meu telefone. Coloquei o endereço de onde eu morava. E quando foi um belo dia, me chega lá em casa um cobrador, era o rapaz que vendia iogurte para mim, e ele chegou, e eu recebi ele, pedi que ele entrasse, ele entrou, e ele me disse um monte de desaforos, e eu fiquei ouvindo calado. Quando terminou, eu disse para ele, o número do telefone que estava lá, você falou comigo nele? Sim, falei. O endereço que estava lá na porta, é esse aonde você está agora? É sim, senhor. Eu disse, então, se eu fosse um caloteiro, você acha que eu ia, pelo menos, colocar número de telefone e endereço lá na porta, para você me procurar? Tenho uma novidade para te contar. Você vai ser o último que eu vou pagar. Você vai ser o último
que eu vou pagar. Ah, mas você não... Eu falei, você será o último. Porque ninguém me desacatou desse jeito. Ninguém. Esqueçamos isso, eu só estou contando para confirmar a minha história. Passado, fiquei com as dívidas. Isso foi dia 17 de dezembro daquele ano. Quando foi no dia 2, lá vou eu para a praia. Sem nenhum centavo no bolso. Só dívida. E fui para a praia. Deus dizendo para mim assim, eu sou o teu sustento. Eu sou a tua provisão. Uma irmã lá da igreja colocou dinheiro, me deu dinheiro, me levou na rodoviária. Quando chegou na rodoviária, o ônibus já tinha saído, peguei um táxi, eu já contei isso aqui. Peguei um táxi e fui atrás do ônibus, gastei o dinheiro da minha volta, da praia, eu gastei no táxi, correndo atrás do ônibus. E o ônibus foi por Bela Vista e eu rumei na BR-153. Quando voltamos sem nenhum centavo, cheguei em casa, liguei para a irmã, falei, minha irmã, tudo bem? Ela, tudo. Onde vocês já estão? Em casa? Em casa. E a irmã, não, meu querido, é o cão. Ele está querendo roubar a tua bênção, mas tu vai. Chegou, me deu outra passagem de ida, me deu outra passagem de volta, me deu outro dinheiro para me lanchar na estrada. O Deus da provisão, Ele é poderoso. O Deus da provisão é lindo. Ele não deixa faltar. Ele nos abastece. Ele supre nas menores necessidades. Nesta ocasião, a pastora Cida estava trabalhando lá no João Brás. E naqueles dias, nós estávamos arroz, feijão e alguma coisa. Se você nunca comeu molho de mamão, nós comemos molho de mamão. Hã? E nós estávamos comendo molho de mamão. E enquanto nós estávamos comendo molho de mamão, a minha esposa disse, Senhor, eu te louvo pelo que eu tenho aqui. Mas hoje, Senhor, eu gostaria muito de poder comer um peixe. Ela terminou de orar e começou a comer. Ela ainda não tinha terminado de comer quando tocaram no portão. Nós morávamos no fundo da igreja do Pompeia, na casa pastoral. Não era lá. Onde nós morávamos? Na rua 5. Ao lado do Zé Negrão? Ao lado do Zé Silva, né? Perto da Irmã Maria. Irmã Maria, lá atrás. Quase em frente ali, nós moramos ali quase em frente. Leonardo está lembrando lá. Nós morávamos ali. E aí, bateu no portão, ela olhou para quem era a Midori. Quem era a Midori? Midori era uma secretária lá da escola João Brás. O esposo, ela era secretária não, ela era coordenadora lá no João Brás. E o marido dela era dono da peixaria, Murakami. Acho que vocês já ouviram falar, ali pela Vila Nova. E ela chamou, a Cida foi lá atender ela, preocupada, pensando que já era alguma coisa lá da escola. Chega a Midori com 2 sacolas assim. Umas postas desse tamanho, dessa grossura de peixe. Ela não tinha nem terminado de almoçar. Ela ainda estava com o prato na mão. E ela começou, diante daquele quadro, a orar e agradecer a Deus e a falar línguas estranhas. E aquela mulher olhando para ela, sem saber o que estava acontecendo, ela teve que chamar a mulher para dentro e contar. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Menos de 5 minutos eu estava desejando diante do meu Deus e pedindo a Ele que eu queria peixe. E Ele mandou. Porque Ele cuida
de nós nos mínimos detalhes, mas nós cuidamos, nós é quem queremos cuidar da nossa casa, nós é quem queremos cuidar dos nossos filhos. Quando nós vamos orientar os nossos filhos, nós dizemos: meus filhos, não faça isso, o que vão pensar do papai, o que vão falar, eu sou pastor, se você fizer assim, a sociedade vai dizer: olha lá o filho do pastor. Mas não é assim que nós orientamos os nossos filhos. Nós orientamos os nossos filhos, nós colocamos Deus, nós chamamos Deus para estar no meio, nós dizemos: meus filhos, Deus não tem prazer no que você está fazendo, Deus não tem prazer nisto, venha servir ao Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos caminhar e trabalhar no caminho do Senhor juntos. Mas nós queremos cuidar. Nós queremos cuidar da esposa, nós queremos cuidar dos filhos, nós queremos cuidar de tudo como se nós dessemos conta. Mas nós precisamos cuidar da casa do Senhor, porque quando nós cuidamos das coisas dele, ele cuida das nossas. Quando nós cuidamos das coisas dele, ele cuida das nossas. O salmista diz assim: fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência. Nós sabemos, mas por que não confiamos? Por que não aplicamos? Por que não aplicamos? Dentro de nós um sentimento de crítica, dentro de nós um sentimento terrível. Vem um irmãozinho pequeno aqui, um irmãozinho simples, está começando agora na fé, ainda não tem a bagagem do pastor Paulo, ainda não tem a bagagem do pastor Marcelo, que ministrou aqui. Aí aquele irmãozinho vem e nós não recebemos, achamos agora: não, eu já estou num nível, a minha bagagem agora é para receber só de Silas Malafaia. Ei, peraí, quem fala é ele, a palavra é dele, a operação é dele. Quando vier um pequeno que está começando na fé, pequeno, e me permitam, não é pequeno por ser de menor valor ou coisa semelhante, não. É porque está começando agora, ainda não sabe ainda, às vezes fala, e às vezes até fala errado. E no versículo 9 ele diz que o Senhor dos Exércitos diz que é por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Verso 10: por isso retém os céus o seu orvalho, por isso retém a chuva, retém a terra, retém os seus frutos. É por isso que eu fiz vir a seca sobre a terra. É por isso que eu fiz vir a seca sobre os montes. Sequei o trigo, o mosto, não tem azeite, a terra que produz pouco. Até os homens também estão passando por um momento de sequidão. Sequidão, até os homens estão passando por um momento de sequidão. Não conseguem mais, os homens não conseguem mais um momento em que eles se derramem na presença do Senhor. Homens que têm vergonha de chorar dentro da igreja, homens que não sentem mais, não têm o sentimento mais de chorar, de se derramar na presença de Deus. Está seco. Tem uma melodia que canta falando da sequidão, e ele diz: terra seca sou eu. Vocês já ouviram essa melodia? Terra seca sou eu. E nós estamos vivendo esses dias de tremenda, de terrível sequidão. Muita sequidão, muita sequidão. Mas o verso 12 diz que Zorobabel ouviu. Diz que Josué também ouviu, e ele era o sumo sacerdote. E todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus tinha enviado. E aí o texto diz que e temeu o povo diante do Senhor. E quando a Bíblia diz que o povo temeu, é que o povo agora chegou num estado que eles diziam: esse temeu aqui é arrepender-se e voltar. É arrepender-se e converter.
O povo temeu. Diante do Senhor. E temeu. Mas o que está acontecendo, pastor, é muito comum. O que está acontecendo na sua vida está acontecendo também na vida dele. Ele também está com dificuldade financeira. O que está acontecendo na sua vida, esse negócio de pressão alta, isso aí também está acontecendo na vida do irmão ali também. Isso é do cotidiano, isso é do dia a dia. Tá, o que está acontecendo? Meu filho está brigando comigo. Meu filho hoje levantou e arrebentou comigo. Mas é assim mesmo. A Bíblia diz que nos últimos dias os filhos se levantariam contra os pais, pais contra filhos. Esta promessa não é para mim nem para você. A promessa para mim e para você é aquela que foi dita aqui no domingo. E naqueles dias, diz Deus, eu converterei o coração dos filhos aos pais e converterei o coração dos pais aos filhos. Esta é para mim e para você. Mas está tão comum que nós já não estamos. Está acontecendo e nós estamos deixando levar. Mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote tremeu diante do profeta. Temeu. Zorobabel também. E todo o povo temeu diante do Senhor. Agora nós chegamos no versículo de número 13, que diz assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, o mensageiro do Senhor, o profeta do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. E aí, vamos nos colocar de pé. O que foi? O que foi que o profeta disse? O que foi que o profeta disse? Leia aí na tua Bíblia. Ageu capítulo 1, verso 13, as últimas palavras. O que foi que o profeta disse? O que foi que o Senhor disse através do profeta? Aleluia! Eu sou com você, irmão. O Senhor diz, eu sou contigo. O Senhor diz, eu sou contigo. O Senhor diz, eu sou contigo. Esta noite Ele está dizendo que é contigo. Esta noite Ele está dizendo que Ele é contigo. Não precisa você sentir inveja do rico, do ímpio que prospera. O Senhor é contigo. Não precisa temer o teu salário que parece pequeno. O Senhor é contigo. Você não está juntando dinheiro no saquetel furado, porque o Senhor está segurando e guardando o que é teu. Ele é contigo. Ele está contigo na tua saúde. Ele está contigo nas tuas finanças. Ele está contigo nos seus problemas emocionais. Ele está contigo na sua vida conjugal. Ele está contigo na sua vida cotidiana. O Senhor está contigo. E pode até nesta noite você dizer assim: o Senhor que não sabe, eu não estou nem dando conta de ser crente. Eu não estou dando conta de ser crente. Eu estou aqui, mas eu estou só a capa. Eu estou aqui, mas eu estou só a fantasia. Eu estou aqui, mas por dentro eu estou arrasado. Eu quero te dizer, o Deus dos céus manda te dizer que Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Pastor, mas o Senhor está falando que Ele é comigo? Mas o meu problema não é bem comigo, não. O meu problema é o meu filho. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, você vai encontrar o Senhor dizendo assim: e esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar.
Esta noite é noite de nós rasgarmos os nossos corações, como aquele povo fez. Aquele povo temeu diante do Senhor. Aquele povo certamente disse: o que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos de uma retomada, nós precisamos de uma nova direção, nós precisamos de um novo rumo, nós precisamos viver uma vida que adore ao Senhor, porque quando eu cuidar das coisas dele, ele vai cuidar das minhas. Quando eu fizer as dele, eu não vou ter tempo para fazer a minha, e alguém vai fazer. Ele cuida. Ele cuida. E ele está aqui esta noite para te dizer: eu sou contigo. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. O pastor Marcelo domingo disse: eu não posso fazer por você aquilo que você faz. Eu sou o homem da prática. Ele disse: eu quero levar você a praticar a fé que você aceitou. Eu quero levar você a praticar a fé que você recebeu. E esta noite nós podemos exercitar a nossa fé. Apresente diante de Deus o seu problema. Faça com o Senhor uma aliança, um pacto. Diga: Senhor, olha, a minha condição é esta, mas eu tenho confiado no Senhor, e eu creio que a tua palavra dita esta noite é verdade na boca do profeta, e eu vou receber a minha bênção. Diga para o Senhor, ore ao Senhor, porque eu não posso fazer isso por você. Deus, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu peço o teu cuidado sobre a minha vida. Eu dependo de ti, e toda a tua igreja depende também. E o Senhor tem dito que é conosco. Se o Senhor é conosco, nos faça prosperar. Não a prosperidade que o mundo apresenta, mas a prosperidade que procede do teu trono, a prosperidade que vem do Senhor. Abençoa a família, Senhor. Abençoa as famílias aqui esta noite, Senhor. Abençoa vidas aqui esta noite, Senhor. Abençoa as finanças do teu povo aqui nesta noite, Senhor. Abre portas de emprego esta noite, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. Enche-nos, ó Deus. Faze-nos sentir novamente o gozo da salvação. Faze-nos sentir novamente o desejo de falar línguas estranhas. Meu Deus, há quanto tempo nós estamos precisando retomar a tua casa. Nós estamos precisando retomar a tua casa. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho. Aleluia. Amém. Amém. Podeis vos assentar? Eu me referi com vocês, já estou encerrando, já encerrei. Eu me referi com vocês o Salmo 73. Eu só gostaria que você voltasse lá no Salmo 73, mais uma vez. Salmo 73. Verso 17, que diz assim: até o dia em que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E preste bem atenção nisto. Ele tinha inveja dos ímpios, ele tinha inveja dos soberbos que prosperavam. E ele vai falando, contando a história. Quando chega no verso 17, ele diz assim: até o dia que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando eu falei de Asaf, eu disse que ele era o quê? Ele era o quê? Ministro de louvor. Ele era o gerente de música da igreja. Se ele era o ministro de louvor e se ele era o gerente de música, isso quer dizer que todo dia ele tinha que estar na igreja. Mas de repente ele diz assim: até o dia que eu entrei no santuário. Ele estava, mas não estava. Ele... todo dia, ele era o gerente, ele era o supervisor de música, ele era o ministro de música.
Todo dia ele estava lá e de repente ele diz assim: até o dia que eu entrei no santuário, porque os outros dias ele passava por lá. Como no domingo, muita gente estava aqui e o coração lá no Maracanã. Quantas vezes nós passamos aqui e a nossa cabeça está lá no trabalho? Quantas vezes nós passamos aqui e a nossa cabeça está num filho que deixamos enfermo em casa? Quantas vezes a nossa cabeça está aqui, o nosso corpo está aqui, mas o nosso coração está pensando nas dívidas que nós estamos fazendo? Quantas vezes? Mas o Senhor esta noite nos traz essa advertência, amém? E nós vamos receber do Senhor a bênção. Eu louvo ao Senhor por cada uma das vidas de vocês. E que nós possamos ser enriquecidos com a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos que, a partir de domingo, após aquela ministração, eu me senti igual Asaf, como se eu estivesse entrando outra vez no santuário. E esta noite aqui diante de vocês, eu estou como se eu estivesse também entrando no santuário de Deus nesse momento, porque a ministração de hoje faz arder o meu coração. E eu quero agradecer a oportunidade a me dada, e que o Espírito Santo continue no transcorrer dessa semana, fazendo a gente ruminar aquilo que nós aprendemos aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou Irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.